Quando tudo dá errado, a gente pode fazer dar certo. Seja bem-vindo ao episódio 10 do Desafio SPMV. Se tu não conhece esse desafio, eu vou deixar um card linkado aqui para tu ver esse vídeo, tu conhecer esse desafio, e eu vou deixar também um link aqui na descrição de um template do Notion, onde que tu vai poder conhecer detalhadamente esse desafio. Mas para te introduzir, se tu não conhece esses episódios que eu faço aqui no meu canal, o desafio SPMV foi um desafio que eu criei com o objetivo de me tornar o protagonista da minha vida. E agora os cachorros resolveram gritar, enlouquecer, e eu tô aqui falando contigo. E é justamente sobre isso. Quando tudo der errado, tudo pode dar certo. Quando tudo der errado, tudo pode dar certo. Eu tava lendo em um livro, na verdade eu li um livro, algum tempo atrás, que ter um problema é uma coisa boa. É o livro Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill. É um livro que eu tenho minhas críticas em relação a esse livro, mas eu achei bem interessante. E ele mostra que ter um problema, e eu concordo com isso, que ter um problema é uma coisa boa. Porque quando a gente tem um problema, a gente tem a possibilidade de pegar e melhorar de vida. E o que isso tem a ver com o desafio? Porque o objetivo daqui é eu trocar conhecimento, trocar ideia contigo de como que está sendo esse processo. O que isso tem a ver, erros, problemas, com o desafio? Bom, eu tô hoje gripado essa semana, eu tô, olha, acabado, tô gripado, resfriado. Eu tinha tudo para ficar desmotivado, não ter vontade de fazer as coisas, mas tudo pode dar errado. Tudo pode dar errado, mas a gente faz dar certo, porque essa semana mesmo eu resfriado, mesmo cansado, com o corpo doendo, a minha mente tá aqui, ó, tá um turbilhão, eu tô querendo fazer as coisas, eu tô querendo ir atrás. A única coisa mesmo que eu não tô fazendo é treinar, porque o meu corpo tá acabado, mas a minha mente tá boa. Minha mente tá boa e eu tô fazendo tudo o que eu preciso fazer. Tô cansado, eu poderia não estudar, tô estudando. Tô cansado, eu poderia não ler um livro, poderia ficar no celular, estou lendo. Eu poderia dar uma desculpa, eu poderia não vir aqui e falar, conversar contigo, fazer um vídeo devido ao meu resfriado, poderia colocar a culpa na gripe, mas não. Eu tô vindo aqui porque esse problema, o erro, não é erro em si, mas um problema. Eu vou voltar no erro depois, até vou te dar um exemplo. Mas um problema, ele é bom, porque mostra pra mim o quanto eu estou focado em mim mesmo e focado em ser um protagonista da minha vida. Então é uma coisa que eu quero te dizer, que o problema é bom. O problema é bom. Ter um problema é bom porque faz a gente melhorar, nos testa e nos coloca num momento, numa situação em que a gente tem que definir quais são as nossas prioridades e se a gente está focado para a gente mesmo. Porque quando a gente está numa situação de problema, a gente acaba descartando tudo que não é prioridade. E a gente foca no que é prioridade. A gente foca no que a gente deve fazer. E quando a gente tem um problema, a gente acaba focando mais também. Então, eu acho que quando a gente tem um problema, a gente consegue buscar as soluções mais ativamente. Porque se tu não tem problemas na vida, tua vida vai ser muito monótona. Tu não tem problema. E problema, meu conceito, a minha visão de problema. Problema não é uma coisa ruim. Problema é uma situação que a gente tem que resolver. Bom, eu preciso fazer um vídeo. É uma situação. Para alguns podem ser problema. Eu preciso fazer um trabalho da faculdade. Para muitos podem ser um problema. Para mim é uma situação. A gente tem que ver o problema como uma coisa boa e acabar com essa visão de que problema é uma coisa ruim. A gente tem que começar com a visão de que problema é uma coisa boa e que é uma situação para a gente resolver. Não que é uma coisa ruim que a gente não consegue fazer. A gente consegue fazer e tu consegue fazer. Tu é o protagonista da tua história. Hoje fazem 65 dias. 65 dias do desafio SPMV. E tu é o protagonista da tua vida. Tu é o protagonista da tua história, tu tem que escrever a tua história. E agora, voltando na parte do erro. Nesse desafio, eu me comprometi a trazer duas vezes por semana um vídeo aqui pro canal do meu YouTube, pro meu canal do YouTube,
E eu resolvi me comprometer com isso, em produzir conteúdo, em trazer uma visão, trazer um vídeo do desafio e um vídeo de conhecimento, um vídeo de reflexão própria minha, uma visão de vida, algo que eu estudei, algo que eu li, enfim, eu me comprometi com isso. E no último vídeo que eu fiz, eu honestamente pensei que não ia dar nada porque deu muita coisa errada. Deu muita coisa errada. Eu tenho uma luz aqui, só pra tu ver. Eu tenho essa luzinha aqui. Essa luz apagou. O gimbal que eu coloco o celular pra gravar acabou caindo várias vezes. Em alguns vídeos outros anteriores também aconteceu isso. Aconteceu. E o que eu fiz? Eu peguei o celular, coloquei de volta, continuei. Apagou a luz, eu peguei outra luz que tem aqui atrás e comecei a gravar com a própria luz na cara, uma coisa mais intimista, uma coisa assim, ó, mas eu e tu mais chegado aqui, eu e tu, sabe? Entende? Tipo, deu tudo errado, mas foi o segundo vídeo mais visto desse canal. E pra mim, que tem, eu tô com 38 inscritos aqui nesse canal, ter um vídeo de 80 e poucas visualizações mostra pra mim que eu tô no caminho certo. As métricas em si a gente não pode se apegar tanto, mas é bom a gente ver porque a gente vê e a gente entende que a gente está no caminho certo para o que a gente deseja fazer. A gente está no caminho, então com o tempo, com o passar dos dias, eu vou continuar melhorando. Eu vou continuar melhorando a minha comunicação, meu modo de falar, meu modo de me conectar aqui contigo, ó. Eu tô olhando para uma câmera agora, mas eu tô olhando para ti. Eu tô olhando para ti, tô te vendo. Tô te vendo, me olhando, me escutando, começando a pensar, começando a refletir agora. Qual problema eu tenho? Qual situação eu tenho que resolver? Tá, o que esse maluco tá falando? Eu tô te vendo. Tô pensando nisso, tô te vendo. E assim, tu tem que ter essa visão. Tu tem que ter a visão que... Tu tem que ter a visão de que... A Siri começou a falar aqui. Tu tem que ter a visão de que não é porque é uma coisa que deu errado que tu não vai chegar no lugar onde que tu quer chegar. Então, se alguma coisa deu errado na tua vida, não joga tudo pro alto, não desiste. Tenta de novo, coloca em prática. Tu teve uma ideia, tu teve um projeto. Ah, saiu errado ali. Saiu errado, vamos dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto de escrever textos, eu tenho, vamos dizer, uma editora. Tu foi lá, eu sou escritor e tenho uma editora de livros. Eu fui lá e escrevi um livro. O livro ficou uma merda. Deu tudo errado. Não estava inspirado naquele livro, deu tudo errado. Pô, mas em vez de tu pegar aquela história e dizer vou publicar, pô, pega e publica. Publica, daqui a pouco aquela história que tu achou ruim vai se conectar com as outras pessoas. Então assim, o erro, o problema, não é uma coisa ruim. O erro, quando aconteceu os erros aqui de gravação, caiu o gimbal, caiu o celular, apagou luz, eu acabei me embananando, eu acabei falando alguma palavra trocada, eu acabei pensando em alguma coisa de diferente, eu errei isso, tudo bem, eu vou postar do mesmo jeito, eu vou entender o que eu errei e vou melhorar. E vou melhorar para que depois eu consiga fazer de um jeito mais fluido, mais dinâmico, mais natural, melhor, de um jeito melhor, que eu considere melhor, entende? Eu vou fazer. Eu vou olhar para aquele erro, eu vou pegar aquele problema, vou tirar aquela noção de que problema é uma coisa ruim, vou ver aquele problema como uma situação qualquer para eu resolver e vou buscar maneiras de solucionar aquele problema e eu vou conseguir solucionar aquele problema. Caiu de novo aqui, eu falei para ti que nos últimos vídeos caiu aqui o gimbal, o celular e caiu de novo. Esse é um exemplo de que o erro faz parte do processo. E errando aqui agora, eu comecei a pensar, bom, o que eu tenho que fazer para não errar de novo? Bom, já entendi que esse gimbal aqui me deixa na mão, que o celular cai. O que eu posso fazer? Eu posso comprar um outro suporte,
posso ver alguma coisa de diferente, posso fazer alguma coisa diferente. Então, o erro permite que a gente busque alternativas de melhorar o que a gente faz. E quando a gente melhora o que a gente faz, a gente consegue resultados melhores do que aqueles que a gente tinha atingido. Então, o erro, o problema, ele faz parte da jornada. E nesse desafio, como o foco desse vídeo aqui é conversar sobre o desafio SPMV, eu estou vendo isso na prática. Que eu estou errando em alguns dias é assim, ó, eu não vou chegar para ti aqui, tu vai ver ali o desafio, tu vai ter itens de acordar, de ler, meditar, escrever, de diminuir o uso das redes sociais, de não usar redes sociais por um período de tempo. Tu vai ver tudo isso. Não vou chegar para ti e vou vir com aquele discurso. Não, eu fiz tudo que eu consegui, eu fiz tudo, tava tudo mil maravilhas, eu não errei nada e eu sou bom e de novo o celular caiu e eu tô aqui meio torto, né? Isso aí, erros são assim, a gente tem que aprender a lidar com a vida e eu só vou dar uma cortadinha aqui para poder ajeitar, né? Porque senão eu vou ficar meio torto. Tá, foi, agora eu acho que não vai cair. Pô, eu sei que incomoda demais cair aqui o celular, mas eu tô nem aí. Tô nem aí porque assim, quando a gente erra, a gente tem que continuar, independente do que os outros vão opinar. Isso aqui, e eu acho que é até uma coisa boa, porque, pô, foi um erro, né? E eu te mostro uma outra reflexão. Quando a gente erra, a gente não pode se preocupar, se importar com o que os outros vão falar. O erro é nosso. O erro é nosso. Então a gente tem que buscar melhorar. A gente tem que entender como melhorar e a gente tem que buscar se aperfeiçoar. Então, voltando ali no raciocínio. Pô, eu não vou chegar aqui e vou te dizer, bah, eu tô conseguindo fazer tudo, tá tudo mil maravilhas, eu não errei nada. Não, pô, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, honestos. Em qualquer coisa da nossa vida, a gente sempre vai errar alguma coisa. Talvez a gente erre menos, mas a gente vai errar alguma coisa. E a vida real não é a vida de produtividade, de superprodutividade que é colocada no mundo das redes sociais. Na vida real mesmo, pô, tu não consegue fazer tudo às vezes que tu coloca ali no desafio. Essa é a vida real. E tu tem que entender, tu tem que buscar maneiras de como que tu pode ter uma vida significativa, ser o protagonista da tua história e ainda assim ser produtivo, estar motivado, fazer o que tem que fazer, conseguir estudar, conseguir se aperfeiçoar, tu tem que saber disso tudo. E a verdade é que algumas coisas ficam para trás. São prioridades. Então assim, cara, honestamente eu tô cansado assim das redes sociais. De verdade. Tô cansado das redes sociais, tô cansado dos conteúdos vazios das redes sociais, tô cansado do Instagram, principalmente. Instagram, TikTok também. TikTok, na real, eu comecei a mudar, né? Eu comecei a trazer reflexões profundas também. Comecei a fazer vídeos mais longos. Então, meus vídeos ali eles estão em torno de 8 minutos. E tem um pessoal até que vem, então, tipo, pô, é interessante, mas, pô, o Instagram eu vejo que é uma rede social de muita comparação de, de muita superficialidade. E daí tu vem com um monte de gente, como que tu vai crescer, como que tu vai vender, como tu vai fazer um monte de coisa. Cara, honestamente, não é um espaço que eu acho que é adequado pra gente que quer ser o protagonista da nossa história. A gente pode construir um ambiente muito mais saudável, a gente pode construir um ambiente que venda, a gente pode construir uma comunidade muito mais forte fora das redes sociais. Quer dizer, não, fora do Instagram. Fora das redes sociais eu acho que não tem como, né? Mas até pensando aqui como que o pessoal vendia na época, lá no passado, na antiguidade, era bem diferente. Mas enfim, eu acho que redes sociais, assim como o Instagram, elas acabam com a nossa saúde mental e acabam colocando esses padrões, sabe, de produtividade, de fazer tudo que tu consegue. Cara, isso não é real. Não é real e a gente fica vendo as mentiras e a gente acredita nas mentiras e a gente começa a se comparar com as mentiras e a partir da gente acreditar nisso, a gente começa a se culpar porque a gente está errando no nosso dia e às vezes a gente tem os problemas que eu coloquei, tipo, pô, a verdade é que a gente acaba se estragando, a gente acaba
vendo o erro como erro mesmo. Quando a gente se compara, a gente deixa de ver o erro como uma oportunidade da gente melhorar e de fazer algo diferente. A gente vê o erro como uma coisa de outro mundo, de uma coisa horrível, porque o outro não errou, o outro conseguiu. Meu Deus, como que aquele cara lá consegue acordar às 5 da manhã, consegue treinar todo dia e eu não consigo? Como? Como? Eu acredito assim. Eu acredito que a gente molda a nossa realidade. Eu acredito nisso. Tem estudos que nos mostram isso. A gente, cara, tem um monte de coisas que nos levam a crer, que nos levam a acreditar que cada um molda a sua realidade, cada um vê a realidade do jeito que quer ver. Então, assim, e como cada um molda a sua realidade, cada um consegue viver da maneira como quer viver. Não sei se tu consegue captar essa ideia, um pouco profunda. Em outros vídeos já trouxe isso, mas posso me aprofundar se tu quiser. Se tu quiser se aprofundar nesse assunto, coloca aqui nos comentários para eu entender, para a gente trocar uma ideia, para trazer um vídeo mais aprofundado sobre essa questão de realidade, enfim, de ver uma realidade. Mas assim, eu acredito que cada um consegue ter a realidade que gostaria de ter, claro, dentro dos seus contextos. A gente não pode se limitar pelos nossos contextos, a gente tem que entender que a gente pode conquistar qualquer coisa no mundo, só que os nossos contextos, eles acabam nos influenciando até certo modo. Então, assim, ambiente social, ambiente cultural, todos esses ambientes eles acabam nos influenciando, não tem como negar isso, influenciando o nosso cérebro, só que a gente também tem que entender que como ele vai nos influenciar no presente, essa é uma escolha nossa. E a gente tem que buscar maneiras de como que a gente pode lidar com tudo isso para a gente viver uma vida que a gente realmente quer viver, tá? Seguinte, por que eu falei isso? Porque assim, a gente consegue sim moldar a nossa realidade, viver uma vida significativa, a gente consegue viver aquilo que a gente quer viver. Basta a gente mudar as nossas crenças, mudar as nossas lentes, mudar o modo como a gente vê o mundo, como a gente interpreta o mundo. Só que assim, cara, não é porque tu consegue moldar a tua realidade, não é porque tu tem essa capacidade cerebral de moldar a tua realidade, de moldar o modo como tu vê o mundo, tu interpreta o mundo, que tu vai começar a se comparar com as pessoas que fazem mil coisas. Também não é. Também não. Daí assim, eu vejo que, cara, a vida tá vazia, as redes sociais estão vazias. Daí eles colocam isso e daí tem a questão do discurso, né? É, de que de que contexto não importa, de que tu pode fazer qualquer coisa independente do contexto. Cara, contexto importa pra caramba. Importa pra caramba, ambiente importa. Ambiente importa. Então, assim, tu consegue mudar a tua realidade mudando o teu ambiente. Se tu não mudar teu ambiente, tu não vai mudar a tua realidade. Então tem que entender isso. Só que tem pessoas que colocam esse discurso de que tu consegue fazer tudo, tudo. Só que não fala a verdade, cara. Tu até consegue fazer, mas daí tu tem que mudar ambiente, tem que mudar contexto, tem que mudar um monte de coisa. A pessoa não fala isso. A pessoa não fala isso, daí tu se compara, daí tu acha que o teu erro é uma coisa horrível, só que não é, cara. Então assim, cara, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô indo pra vários lugares, eu tô dando opiniões, tô dando visões. E a verdade é que eu não me importo. Pô, eu só comecei aí. Aí, então assim, pô, se tu tá nesse vídeo, se tu tá aqui até agora, pô, parabéns. Parabéns porque significa que tu gosta de viajar um pouquinho também na cabeça, tu gosta de pensar um pouco mais, mas, pô, eu acho que o mundo tá assim, tá muito vazio. O pessoal começa a colocar uns padrões, sabe, impossíveis e colocam aquilo como verdade absoluta, só que só tu sabe a verdade para tua vida e tu tem que entender como que tu se livra dessas comparações com o mundo moderno e tu tem que viver a vida do jeito que tu quer viver, uma vida com um significado. E a vida que tu quer viver, eu digo, uma vida ética, uma vida moralmente ética, uma vida, sabe, saudável, uma vida com foco em ti, uma vida sem comparação, uma vida com alegria, com felicidade, com amor, com autocuidado, com, sabe, com aquele tesão pela vida. É isso que eu acho.
Então assim, eu comecei a falar sobre comecei a falar sobre vida, comecei a falar sobre rede social, falei sobre um monte de coisa, uma caralhada de coisa assim. E perdão um pouco da palavra, mas, cara, a gente tem que pensar um pouco mais na vida. A gente tem que pensar um pouco mais na vida. A gente tem que pensar nos nossos ambientes. A gente tem que pensar em quem que a gente está se tornando. A gente tem que pensar em quem a gente está aparentando ser, quem a gente está querendo se tornar a ser, porque isso tudo influencia no modo como a gente caminha na vida. Se tu queres ser o protagonista da tua vida, se tu queres escrever a tua história, tu tem que entender tudo isso, tem que pensar em tudo isso, refletir sobre tudo isso, tem que refletir sobre o erro, sobre o problema, tem que mudar a tua visão de mundo, tu tem que mudar o modo como tu interpreta a realidade, tu tem que mudar o teu contexto, tu tem que mudar o teu ambiente, tu tem que não se comparar. Tipo, tem que fazer um monte de coisa. Parece complicado. Parece complicado. Mas não é. Pode ser difícil. Não significa que é fácil. Mas não é complicado, é simples. A gente complica demais as coisas. E a gente acaba se limitando. A gente acaba limitando as nossas capacidades. E, cara, assim, ó, eu tô numa pegada hoje, nesse desafio aqui, só para não fugir também do tema do desafio, e sempre que o objetivo é sempre fazer um link nesse tipo de vídeo aqui de episódio, fazer um link com o desafio, mas assim, nesse desafio eu coloquei como objetivo meditação, escrita e leitura. Esses hábitos, eles estão me trazendo mais para o presente, mais para mim, mais para o meu eu interior. Então eu estou muito mais conectado comigo mesmo do que em qualquer momento da minha vida. E isso está me trazendo para um lugar mais crítico, sabe? Pô, eu não vou ver isso. Não vou ver isso, ou quando vejo, eu olho e percebo que aquilo é vazio. Que aquilo tenta ser só mais do mesmo. E que poucas pessoas hoje passam realmente a profundidade da vida, a profundidade dos conhecimentos. O que é significativo hoje? Pô, de verdade, tu não tá cansado desse papo que muitas pessoas ficam nas redes sociais de como tu quer crescer, como tu tem que aparentar ser, o que tu deve ser? Não, tu tem que criar um personagem para as outras pessoas. Tipo, pô, tu não tá cansado de viver com uma máscara? Tu não tá cansado de viver alguém que tu não é? Tu não tá cansado disso? Tu não tá cansado de viver perdido na tua vida? Não tá cansado de viver em meio a vícios? De viver em meio a pessoas vazias? Tu não está cansado disso? Se tu tá cansado disso, eu te entendo. Porque eu já estive em ambientes ruins, já estive em ambientes com pessoas ruins. Tá, pessoas ruins eu não vou dizer, mas pessoas que não estavam alinhadas com meus objetivos. Pessoas ruins para mim. Não ruins como pessoa, mas ruins em, sabe, tu entendeu. Eu já estive em ambientes assim. Eu já usei máscaras para esconder o meu próprio sofrimento. E eu evitava criar a minha própria realidade. Eu vivia para a realidade dos outros. Eu vivia para os outros. E assim, chega um momento que tu cansa de usar uma máscara. Quer dizer, não que tu cansa, mas que chega um momento que tu não aguenta mais. Chega um momento que tu se olha no espelho e tu não consegue entender quem tu é de verdade. Então, assim, tu tem que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Tem que fazer alguma coisa. E esse desafio pode ser uma oportunidade para ti. Esse desafio está abrindo muitas coisas em mim, sabe? Internamente, mentalmente, emocionalmente. Eu tô entendendo muitas coisas sobre como que é ser o protagonista da própria história. Como que é ser, como que é criar a própria realidade. Então, sabe? Eu tô errando, tô. Tô tentando, tô. Tô melhorando, sim. Com o tempo, tô melhorando. Estou melhorando mais emocionalmente, internamente, mentalmente, estou estudando mais, estou fazendo muito mais coisas a partir desse desafio. Então, assim,
Esse desafio que pode ser uma oportunidade para tu realmente ter uma vida mais significativa, tu realmente se conhecer. E eu só quero voltar num link sobre mudança de realidade. Eu não sei se ficou meio claro para ti o que eu falei sobre mudança de realidade, sobre mudar sua própria realidade, contexto, essas coisas. Então, só tocar um pouco mais no assunto aqui, porque isso é importante para a gente, eu e tu aqui. Tô falando contigo. Se tu tá aqui, significa que tu quer ser o protagonista da tua própria história. Tu quer escrever a tua história e tu busca conhecimento assim. Então, assim, foi uma coisa. Contexto é importante. Te influencia. O ambiente te influencia. Eu falei isso anteriormente. O ambiente te influencia. Tu tem que parar de ficar acompanhando pessoas que dizem que não influencia. Influencia, sim. Influencia no teu cérebro. Teu cérebro é moldado pelas experiências que tu tem. Então, teu cérebro é alterado por tudo que tu já viveu. Certo? Fechou essa parte? O ambiente influencia, o contexto importa, tua situação financeira, tudo importa. Tudo importa. Só que assim, importa, só que tu tem a capacidade de mudar a tua realidade quando tu muda o modo como tu interpreta, como tu interpreta todas essas interferências, todas essas influências. Se tu pega e tu coloca pra ti como verdade que o teu contexto familiar, que o teu contexto social, que a tua situação financeira, que o lugar onde que tu nasceu vai determinar quem tu é de verdade e que vai evitar com que tu chegue a determinados lugares, tu vai estar fadado a um lugar de viver a vida dos outros. Então tu tem que entender isso. Contexto vai importar, sim, mas tu tem a capacidade de mudar a tua realidade, tu tem a capacidade de tirar a máscara, tu tem a capacidade de tirar as lentes que foram colocadas em ti quando tu era criança. E tu consegue tirá-las, tu consegue se olhar realmente como tu é, tu consegue mudar a tua realidade, tu consegue. Quem cria a tua realidade é tu. Então assim, para finalizar, que a gente já viajou bastante, eu acho que é importante falar de contexto, porque é importante muita coisa, né? Muita gente nega isso. O contexto é importante, ele vai te influenciar, só que tu não é determinado por ele, entenda isso, tá? Então assim, tu vai ter que aprender a como que tu pode mudar o teu contexto, como que tu pode ler o teu contexto de uma maneira diferente. A gente pode conversar mais sobre isso em outros momentos. Meu Deus do céu. Tô resfriado aqui, eu tô acabado. Mas tô aqui. Tô aqui porque eu quero passar esse conhecimento pra ti. Então assim, tu molda a tua realidade. Tá? Fechou? Se tu quer conhecimento mais profundo em relação a essa questão de mudar a tua realidade, coloca aqui nos comentários também. Coloca aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu vou trazer em outros vídeos isso. Mas eu quero trazer pra ti essa mensagem, para juntar tudo que a gente falou, tudo que a gente disse aqui nesse vídeo, que assim, o erro é importante. O erro te leva para um lugar de melhoria. Tu não pode ver o problema como uma coisa ruim, tu tem que ver o problema como uma situação que tu pode resolver e que tu pode descobrir novos caminhos para seguir. Tu tem que analisar bem o teu contexto, analisar quem que tu está, com quem que tu está convivendo. Tu precisa mudar isso. Tu precisa escrever a tua própria história. Tu não pode viver a história dos outros. Tu deve tirar as máscaras que tu... O cachorro começou a latir de novo. Tu deve tirar as máscaras que tu tem na tua vida pra tu ser quem realmente tu é. Tu precisa se olhar de verdade. Tu precisa limpar tudo aquilo que foi colocado em ti. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi a viagem de hoje, porque olha, meu pai amado, não sei se é porque eu tô resfriado e eu tô aqui viajando, só falando, só indo. Eu tô indo por vários lugares, pô, de verdade. Mas eu acho que é bom, eu gosto de dar uma viajada boa, sabe?
E eu tô lendo muitos livros, cara. Eu já tô indo viajar aqui, eu já ia finalizar, mas eu já tô aqui de novo. Cara, negócio aqui, ó, negócio aqui conversa contigo. Vamos conversar um pouquinho mais. Vamos. Não sei o que tu tá fazendo, se tu tá tomando um banho, se tu tá comendo, mas vamos trocar uma ideia. Pô, tô lendo uns livros, cara, que eles estão me trazendo sei lá, muitos pensamentos diferentes sobre somente isso que eu falei de realidade, sobre criar a sua própria realidade. Pô, é muito bom tu estudar sobre isso. Te aconselho a estudar. Eu tô lendo alguns livros em relação à espiritualidade e eu faço psicologia, tá? Então eu tenho uma visão bem diferente sobre espiritualidade, psicologia, como que essas coisas se influenciam. Pode ser um pouco polêmico também, mas eu acho que essas duas coisas se influenciam bastante. Podem dizer que não, mas eu acho que se influencia. E tem muitas coisas, tipo de ensinamentos que eu tô vendo, de religiões, que traz muito do que a psicologia, do que os estudos da neurociência trazem. Então, cara, tem muita coisa. Dei uma viajada boa aqui. Dei uma viajada boa aqui, mas é isso aí. É isso aí, a gente tá junto aí. Se tu gostou de viajar comigo, se tu gostou de ver esse vídeo, vai no meu canal aí, se inscreve. Tamo junto, cara. Tamo junto. Esse vídeo aqui foi pra ti. Se tu tá até aqui agora, eu sei que tu é bom. E eu sei que tu merece escrever a tua história. E tu merece ser o protagonista da tua história. Então vai aqui embaixo na descrição, acesse o template do Notion e comece o desafio SPMV, independente do momento que tu está vendo esse vídeo. Veja o link, o template, ou use pelo menos ele para tu organizar a tua vida, organizar os teus objetivos e a tua rotina. Usa ele, tá tudo explicadinho ali, vai te ajudar. Fechou? Tamo junto, a gente se vê na próxima. Tamo junto. Até. Mergulhe mais.